Bora sem microfone mesmo. Bora sem microfone. Sem microfone então, bora lá. Seguinte, vamos falar sobre por que você não faz o que você precisa fazer. A maioria das pessoas, elas sabem o que fazer cognitivamente, pela parte racional, mas muitas das vezes a pessoa, ela não faz. Eu tirei o microfone, não sei o que aconteceu. Depois eu vou fazer um teste para ver se melhora. Obrigado aí por me informar. Bora lá. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma noção do que fazer. Elas sabem racionalmente o que fazer, mas elas não fazem. Ou até começam, mas no meio do caminho param. E esse parar se tornou algo muitas das vezes corriqueiro em várias áreas, em várias coisas que as pessoas se comprometem. Vou te dar um exemplo. A pessoa começa a academia, ela sabe que se ela for com disciplina, ter foco, todo dia ir lá fazer seu treino, a pessoa vai emagrecer, vai melhorar o seu corpo, vai aumentar a sua autoestima, vai melhorar a sua saúde, e N situações vão ser benéficas se essa pessoa se comprometer em ir todos os dias para a academia. Mas aí o que acontece? A pessoa começa até bem, na força de vontade, com ânimo, com disposição, só passa uma semana, essa pessoa abandona a academia. Aí essa mesma pessoa começa a fazer inglês, aula de inglês, e ela vai com toda a determinação, com uma intensidade lá em cima, com muita vontade, com muito ânimo, e começa a fazer as aulas, começa a estudar em casa, passa pelo menos um mês e a pessoa também abandona aquela disciplina. Mesmo a pessoa sabendo que se ela tiver disciplina, que se ela tiver o foco, se ela tiver a persistência, ela vai para o próximo nível, isso vai melhorar a vida dela, isso vai abrir novas portas para ela, vai gerar novas oportunidades, mas mesmo assim essa pessoa ela não consegue. Então esse é o tema de hoje. Por que você não consegue fazer o que você sabe que você precisa fazer? Vamos lá. Essa live é rápida, tá? Não vai demorar muito não, porque ontem a gente falou muito e mergulhou demais em alguns tópicos, então hoje eu só vou dar algumas pinceladas. Primeira coisa, por que as pessoas não conseguem fazer o que deveriam fazer? Primeira coisa, porque as pessoas, elas não têm clareza, elas não sabem o que elas querem. E o fato de você não saber o que você quer faz com que você uma hora se comprometa com uma coisa, esteja 100% motivado, sabendo que aquilo ali é o melhor para você, só que aí aparece uma nova oportunidade, você também abraça, você está animado, você está disposto, e aí você fala assim, essa daqui é verdadeiramente uma coisa que se encaixa com aquilo que eu quero para minha vida, passa um mês, aparece uma nova oportunidade, você já abandona aquela anterior e já mergulha numa nova oportunidade, justificando, dizendo o seguinte, aquela oportunidade era até boa, mas eu não senti que era para mim. Aí você se envolve numa nova oportunidade, daqui a pouco surgem outras oportunidades e você abraça um monte de oportunidade. Sendo que nem toda oportunidade é uma oportunidade para nós. Deu para entender? Não é uma oportunidade para você. Então, tenha clareza. Por que você não faz, tem que ser feito? Porque você não sabe o que você quer. Quando você não sabe o que você quer, você vive se sabotando, você vive começando e parando. Por quê? Porque as coisas começam numa motivação alta, e aí, quando os problemas começam a bater na porta, você não quer bater de frente com o problema. Você acha que aquilo ali não é mais para você. E aí você abandona e vai para uma nova oportunidade. Por que você não consegue fazer o que precisa ser feito? Porque você não tem clareza. O que é clareza? É saber especificadamente, detalhadamente o que eu quero. Para você entender, ontem até falei sobre isso, a mente, ela trabalha com imagem. Quando eu sei o que eu quero, significa que a minha mente, ela consegue ver uma imagem pronta. Ela consegue identificar uma imagem. A partir do momento que a minha mente, ela consegue enxergar essa imagem, ela entende de fato o que eu quero. Vou te dar um exemplo que eu dei ontem. Se eu falo assim, cara, eu quero comprar um carro, para sua mente é muito amplo, ela não entende, porque ela não sabe o que você quer, não está sendo específico, não está tendo clareza. Aí a sua mente ela vai pensar, pô, ele quer o quê? Ele quer um Corolla, ele quer uma BMW, ele quer
um Honda, ele quer um Fit, ele quer um Civic, ele quer um Fusca. Você entendeu? A mente não consegue. A partir do momento que você tem clareza, você é específico, você é detalhista, você fala, cara, eu quero um HB20 preto com as rodas cromadas, a sua mente começa a identificar. E é tão incrível isso que todo lugar que você for, muitas das vezes já passou por você vários N HB20s, mas a sua mente nem se importava. A partir do momento que você definiu qual carro queria, a sua mente ela conseguiu criar a imagem, ela identificou de fato que você queria, porque está específico, porque ali está com detalhe. Toda vez que você passar por algum lugar que tiver um HB20, a sua mente automaticamente faz você olhar. Você pode estar onde você estiver, não importa onde você esteja. Passou um HB20, chama a sua atenção. Você fala, nossa, ali. Por quê? Porque a sua mente ela entendeu que é aquilo que você quer e ela reforça aquele sentimento, porque ela entende o que de fato você está procurando. Lembrando que a mente ela trabalha para economizar energia. Por isso que você vive se sabotando, por isso que você não faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Agora, quando você sabe, a sua mente entende que aquele gasto de energia não vai ser um gasto desnecessário, não vai ser um gasto jogado fora, é um gasto que tem um propósito por trás, é um gasto que tem algo de benefício por trás, compreendeu? Então você precisa ser claro, você precisa ter clareza. Ontem nós mergulhamos em clareza, falando basicamente quase 30 minutos, especificando clareza, o que era clareza, o que não era, quais os benefícios da clareza, tá bom? Essa aula aí inteira de clareza está lá na plataforma para os alunos. Vamos aqui, então, o que é clareza? Clareza é eu saber o que eu quero, é saber o que eu quero, por que eu quero, de que forma eu quero, que é muito importante você saber de que forma, porque tem gente que está pagando um preço absurdo, machucando um monte de gente, pessoas que têm valor, está quebrando os seus valores, e lá na frente não vai valer a pena. É a pessoa que machucou os filhos para conquistar algo, para trazer de benefício para o filho, mas no final perdeu o amor do filho, compreendeu? Então, é saber por que eu quero, para que eu quero, de que forma eu quero. De que forma eu quero e qual o preço, eu tenho clareza de qual o preço que eu vou ter que pagar por conta daquilo que eu quero alcançar. Você sabe qual o preço você vai pagar? Se você não sabe, então você não tem clareza ainda. Porque quando você tem clareza, você sabe o preço que você vai pagar. Sempre haverá um preço. Sempre haverá um preço. E aí você tem clareza que esse preço é um sacrifício proposto por um benefício. Vou repetir. É um sacrifício. Esse sacrifício está imposto um preço que atrás desse sacrifício existe um benefício. O grande problema quando você não tem clareza é que você paga um preço que não te leva a lugar nenhum. Você paga um preço que não tem benefício nenhum. Então é um sofrimento em vão. Vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de falar de academia porque é muito fácil. Você vai lá na academia, você puxa os seus ferros, você chega em casa, você está com dor, mas é uma dor de um sacrifício para um benefício. Depois isso vai deixar você mais forte, vai fazer com que você tenha mais energia, vai fazer com que você tenha mais disposição. Olha os benefícios. Vai aumentar a sua confiança, vai aumentar a sua autoestima, vai trazer o bem-estar, apesar da dor, mas é um benefício. Eu entendi o preço que eu tenho que pagar. Eu entendi que esse preço eu estou disposto a pagar. Você entendeu? Você precisa ter clareza naquilo que você está fazendo. Você tem que ter clareza, porque quando você não tem clareza, você começa a se auto-sabotar. A sua mente, ela entende, cara, eu não vou pagar esse preço, por quê? Porque só está gastando energia. Só está gastando energia. Ontem eu ainda comentei, se você só usa a força de vontade, você vai ficar se sabotando, você vai ficar procrastinando, você vai ficar empurrando com a barriga. Por quê? Porque a força de vontade ela é uma carga só, ela é como se compara a uma bateria. Acabou essa carga, acaba a sua motivação, acaba o seu ânimo. Então, o que eu faço, John? Você tem que criar hábitos. Ontem nós desmembramos os 3 hábitos, tá? Então é isso, você tem que ter clareza. Quando você tem clareza, você tem segurança naquilo que você vai fazer. Quando você tem clareza, você sabe o porquê e o pra quê.
você consegue enxergar lá na frente. Uma frase que eu disse ontem: quando você não sabe para onde vai viajar, você não prepara as malas. Só que tem um monte de gente viajando, entrando em propósitos, sem saber o que vai encontrar lá na frente. Quando você tem clareza, você sabe. Aí que entra aquela questão do preço. Você sabe os componentes que vão fazer parte daquela jornada. Porque quando eu sei, por exemplo, se eu estou indo para o Rio de Janeiro para uma praia, eu sei a mala que eu vou preparar. Agora, se eu estiver indo para um campus do Jordão, aí eu já tenho que preparar uma outra mala. Você compreende? Existem caminhos diferentes. E a clareza, ela te dá essa visão, ela te dá esse clareamento, ela traz luz nos caminhos que estão meio nebulosos. Aí a pessoa ela passa, uma coisa que eu já vi muito, a pessoa passa 10 anos numa empresa para ter um cargo que quando ela alcança, ela fala: é isso? Eu me matei por isso, não vale a pena. E você pode colocar em várias áreas. Aquela pessoa que luta por um relacionamento para conquistar aquela pessoa e quando alcança fala: nossa, não era o que eu esperava. Porque a pessoa não tem clareza. Quando você tem clareza, a probabilidade de sucesso é mais alta. Tem isso daqui, ó. Clareza te leva a visão de futuro. Visão te leva a missão. Missão é saber o que fazer para alcançar a visão de futuro. Visão te leva a legado. Legado está ligado a propósito. Ontem eu falei isso e vou repetir. Para você que não estava ontem aqui, eu vou te recomendar um filme chamado O Destino de uma Nação. O Destino de uma Nação. Winston Churchill. Winston Churchill, ele foi ex-ministro do Reino Unido. E uma decisão dele trouxe transformação numa nação. Destino de uma nação. Uma decisão dele mudou o destino da nação inteira. Por causa do Churchill, por conta do Churchill, Hitler não conseguiu invadir o Reino Unido. Porque o Churchill, ele podia decidir em fazer um acordo de paz com Hitler. E ele decidiu não fazer. Então, como é que ele tomou essa decisão? Porque ele teve clareza do que ele tinha que decidir. Ele teve clareza da decisão dele. Quando você tem clareza, a clareza te leva a enxergar qual futuro você quer alcançar. Se eu enxergo o futuro que eu quero alcançar, eu entendo qual a minha missão, quais são as tarefas que eu vou fazer diariamente para conquistar aquela visão de futuro. E aí, a minha visão pode estar ligada a um legado. O que é o legado? Depois que eu for embora, o meu nome ainda fica. Antes de ligar a live aqui, estava assistindo o Alexandre o Grande. Olha aí, o cara deixou um legado. Qual legado você vai deixar? Isso daí você tem que estar ligado à sua clareza. E legado pode estar ligado a um propósito. Porque propósito é além da visão. Compreendeu? Eu não vou demorar muito nesse porque a gente falou ontem. Segundo ponto importante. Por que você não consegue fazer o que você precisa fazer? Por causa de um ganho secundário. Quando você tem um ganho secundário, você não faz o que você precisa fazer. Eu vou explicar o que é um ganho secundário. É um benefício, ganho secundário é um benefício que você obtém através de um prejuízo. Vou repetir. Ganho secundário é um benefício que você obtém através de um prejuízo. Estranho, né? Mas eu vou te dar um exemplo para você entender. É aquela pessoa que a criança, vou dar um exemplo de criança. É aquela criança que ela fica doente, ela ficou doente e aí ela teve a atenção dos pais. Ela ficou doente, teve a atenção dos pais. A mente dela entendeu. Eu quero ficar com os meus pais, mas meus pais nunca conseguem ficar comigo porque eles estão trabalhando. Opa, se eu ficar doente, minha mãe vai ter que faltar no serviço, vai ter que faltar na empresa e ela vai ficar comigo. Então, a pessoa ela tem um prejuízo que é a doença, mas em contrapartida ela tem um ganho secundário que é estar com os pais. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma menina e ela tinha um ganho secundário. Os pais se separaram. Assim que os pais se separaram,
o rapaz foi morar em outra casa, a menina ficou morando com a mãe e os irmãos. Assim que o pai saiu de casa para morar em outra casa, a menina entrou em depressão. Ela entrou em depressão. Passou com psicólogo, passou com várias áreas e a conclusão, ela preferia ficar em depressão do que ver os pais separados. Como assim, John? Aqui está o ganho secundário. Ela entrou em depressão, o pai voltou para casa. Por quê? Porque queria dar atenção para a menina. Os pais juntos. Então, os pais estando juntos, ela continuava depressiva, mas ela tinha atenção dos pais. O que era mais benéfico para ela? Talvez, pela lógica, né? A gente de fora olhando e falando, pô, mas era melhor ela não ter depressão. Só que se ela não tivesse a depressão, os pais não estariam juntos. Juntos na mesma casa. Compreendeu? Então, qual ganho secundário você tem que está fazendo com que você não se comprometa em fazer o que precisa ser feito? É aquela pessoa que ela está num relacionamento que ela é muito maltratada, não estou falando de bater, estou falando maltratada que não trata com carinho, não trata com atenção, tá bom? Porque se você tem um relacionamento onde você apanha, denuncia, pelo amor de Deus. Entendeu? É aquela pessoa que está num relacionamento que você sabe que é um relacionamento lixo, mas essa pessoa ela não termina esse relacionamento. E você, na sua lógica, você fala, eu não entendo por quê. Porque tem um ganho secundário. Tem um ganho secundário. Apesar de no relacionamento ela ser tratada mal, ele ser tratado mal, ele tem a atenção dos amigos. Ele tem o carinho dos amigos, entendeu? Compreendeu? Ele tem um abraço, ele consegue contar com a galera. Talvez, se não tivesse esse relacionamento, a pessoa ela não se sentiria aceita. E o que a pessoa quer? Ser aceita. Ela quer ter a atenção da galera dela. E a forma que ele identificou de ter a atenção da galera é justamente através desse relacionamento. Já percebeu alguma amiga sua que quando tem problema no relacionamento procura você para chorar, para abraçar, e aí você faz sei lá, abraça a pessoa, tá com a pessoa, você faz o carinho na pessoa e a pessoa não termina o outro relacionamento? Por quê? Porque justamente por causa do ganho secundário. Então, por que você não faz o que você precisa fazer? Porque existe um ganho secundário. Existe um ganho secundário. Se você não identificar esse ganho secundário, você vai ficar sempre se sabotando. Um menino me perguntou, adolescente, ele ia começar a trabalhar numa empresa e ele falou assim, cara, eu vou entrar nessa empresa, não vou ganhar bem, meu primeiro emprego, não é o que eu quero, e o que você me daria de dica? Eu falei pra ele assim, entra, só que cuidado para isso não virar um ganho secundário. Eu não gosto daqui, mas o meu ganho secundário é meu salário. Eu não gosto daqui, mas eu não quero perder esse salário. Ah, é um ótimo salário? Não, mas eu não quero perder mesmo assim. Já viu gente assim? Que entra numa empresa e fala assim, não, eu vou ficar aqui por um tempo e saio. Passa 4, 5 anos, a pessoa ainda está lá. Por quê? Porque ela se acostumou àquele ganho secundário. Então, você tem um prejuízo, eu não gosto de onde estou trabalhando, mas não é uma questão de precisão, é uma questão de eu não querer sair porque eu tenho um ganho secundário. Porque quando eu falo de necessidade, a pessoa ela poderia continuar trabalhando onde ela está e mandar outros currículos. Ok? É justamente sobre isso para você entender. A pessoa ela não chega a se permitir entrar em ação. É isso que eu estou falando, entendeu? A pessoa ela não se permite entrar em ação para tentar uma coisa nova. Não se permite, porque tem um ganho secundário. Por isso que muita gente não faz o que precisa ser feito por conta desse ganho secundário. Por conta desse ganho secundário. Ok? Vamos para o próximo. Próximo. Porque você não consegue fazer o que você precisa fazer. Esse daqui é incrível. Esse daqui eu já vi muitas vezes, mas muitas vezes. Porque você tem muita oportunidade. Se você tem Netflix em casa, ou Amazon, não importa. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Quando você vai assistir e você não sabe o que assistir, você fica ali passando no celular ou na televisão e escolhendo. E às vezes tem tanta opção que você perde quase 1 hora e meia, 2 horas só procurando. E aí você fica no tédio e você fala, eu não tenho o que assistir. Só que tem muita opção. Antigamente, vamos dizer assim, né?
as pessoas elas tinham algumas emissões para assistir. SBT, Globo, Record e Band. Acabou. Hoje, você tem várias. Você tem muita opção de canais de TV. E às vezes você fica com o controle assim passando, fala, meu, não sei o que assistir. Aí você passa nos telecine, aí fala, não tem nada. Ué, mas você tem muita opção. E o fato de você ter muita opção faz com que você fique se sabotando. Faz com que você fique procrastinando, compreendeu? Quando você só tem uma opção, você só tem aquela opção. E pronto, acabou. Então, como você só tem aquela opção, você mergulha de cabeça. Não tem outra opção. Então, cuidado para você não estar sendo enganado por um monte de opção. Você tem um monte de opção e aí você fica iludido porque você não sabe qual das opções escolher, e aí isso faz com que o seu tempo passe e muitas das vezes você está se sabotando e você não consegue fazer o que precisa ser feito. Você não consegue. Sei você, mas eu já vi pessoas que fizeram 5 faculdades e não terminaram nenhuma. Porque a pessoa não tinha clareza, a pessoa tinha várias oportunidades, mas não sabia o que queria. E essa situação de ter muita coisa, muita opção, faz com que você se sabote. Será que não é isso que está roubando você de fazer o que precisa ser feito? Será que não é isso que está paralisando você de crescer? É igual aquela pessoa que fala assim, cara, eu não começo a empreender porque eu tenho muitas ideias. Muitas ideias. Tá, você tem um monte de ideias. Se tivesse uma só e aplicasse ela, talvez você já teria crescido, você já teria avançado, você já teria conquistado. Só que aí que está a questão, você tem um monte de opção. Esse monte de opção rouba você. Você precisa focar numa coisa só e mergulhar. Por quê, gente? Disciplina. Por quê? Foco é foco. Não dá para dividir o foco. Foco é poder. Se foco é poder, eu tenho que estar concentrado nesse foco. É igual o pessoal fala assim, tem bastante mulher aqui. Tem gente que fala assim, mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, gente, calma aí. Mulher não tem o senso de várias coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela consegue se desligar muito mais rápido do que o homem. Essa é a diferença, tá bom? Não existe isso, você dirigir o carro e falar no celular ao mesmo tempo. Não existe. A sua mente ela é única. Ela não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue. Tá bom? Então entenda isso. Entenda isso. A diferença entre o homem e a mulher é que a mulher ela se desconecta muito mais rápido. O homem não. O homem demora na conexão. Compreendeu? Então, quando você tem muita oportunidade, significa que você está sendo mais roubado do que tendo oportunidade. Se você não sabe decidir. E essa semana que a gente está falando é uma jornada de decisão. Por que eu não tomo decisão? Porque você tem muita opção. Agora, quando você identifica o que você quer e você sabe qual oportunidade de fato cabe para você, você sabe que nem todas as oportunidades, apesar de serem oportunidades, são oportunidades para você. Vou repetir. Apesar de ser oportunidades, nem todas as oportunidades é para você. Porque está tirando do seu propósito, está tirando daquilo que de fato você quer fazer, está tirando você de ter e alcançar o que é o seu propósito de vida. Analisa. É muito importante você fazer essa análise, porque é isso que vai fazer você ir para a próxima fase. Vamos embora lá. John, 4ª coisa. Essa é a última. Essa é a antepenúltima coisa. O que rouba eu de fazer o que eu preciso fazer? O que rouba eu de fazer o que eu preciso fazer? Simples. A sua mente ela é atemporal. O que significa isso? Ela vive vagando entre passado, presente e futuro. Tem muita gente que fica demais com a mente no passado, tem muita gente que fica demais com no futuro e não fica quase nada no presente. Por isso você pega muita gente ansiosa, extremamente ansiosa, porque a mente está demais no futuro, e aí a pessoa não age no presente e começa a sofrer por antecipação. Em contrapartida, tem outras pessoas que ficam com a mente demais no passado e fica criando o medo de viver o que já viveu. E aí vive quase entrando em depressão, ou em depressão, porque a mente está demais no passado. O que você precisa fazer? Você precisa pegar a sua mente, deixar ela no presente, utilizar ela, criando uma visão de futuro. Toda vez criando uma visão de futuro, pegando a sua imaginação, fazendo uma ponte ao futuro, que a gente chama na PNL,
criando essa conexão presente e futuro para você saber o que você quer alcançar, mas trazer sempre a sua mente para o presente, porque o que transforma a sua vida é o presente. As ações do presente são um plantio da colheita do futuro. As ações do presente, ok? E outra, para que você não viva o passado no seu futuro de novo, você precisa estar no presente. Aprenda com o seu passado, mas deixe o seu passado no passado, viva no presente e entre em ação no presente. Porque só a ação no presente vai trazer modificação em futuro. O grande problema é que uma galera está sofrendo por antecipação, porque deixa a mente demais vagando no futuro. Esse vagar no futuro, como nós temos a nossa parte cognitiva, nós somos seres negativos, né? Nós temos o viés cognitivo negativo, nós somos negativos. Então a probabilidade de nossa mente viajar e criar fantasmas faz com que a gente sofra no presente. Talvez você que está aqui possa estar passando por isso. De 80%, 100%, 80% das coisas que você cria na sua mente, que você vai sofrer no futuro, não acontecem se você tiver controle de usá-las no presente para fugir dessa situação. Penúltima coisa, que é muito importante, você que já está comigo há algum tempo aqui, você vai reouvir essa frase e você vai lembrar. Primeiro, comece a andar, para de correr. Isso é uma frase do Christian Barbosa. Inclusive, vou até mostrar o livro dele aqui. Estou lendo o livro dele aqui, ó, A Tríade do Tempo. Muito bom. Então, comece a andar, para de correr. O que quer dizer? Tem muita gente correndo. A pessoa corre e para. O que é o para? Ela abandona o propósito. Ela abandona aquilo que começou com uma ideia de que seria aquilo que queria. As pessoas elas começam hipermotivadas, com a intensidade alta e no meio do caminho abandona o projeto. Quantas vezes eu e você não abandonamos o nosso projeto porque a gente sempre estava correndo, sendo que a gente não precisava correr, era só andar. E a frase que você conhece é: não precisa acelerar, basta não parar. Você não precisa acelerar, você não precisa fazer tudo de uma vez, você só não pode parar. Se você não parar, você já venceu. Porque o contrário de vencedor não é perdedor, é desistente. Nós estamos diante de uma geração que desiste facilmente. Nesse momento, você precisa começar a andar e você não precisa acelerar. Você só não pode parar. Se você não parar, com certeza você vai conseguir cada dia mais crescer e avançar. Para terminar, eu ia falar ontem, eu não falei, então eu vou falar hoje, que é sobre o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso é composto por quatro coisas. Só quatro. Primeira coisa, clareza. Você precisa saber o que você quer. Segunda coisa, foco. Se eu sei o que eu quero, eu mergulho, eu dou hiperfoco. Por exemplo, não tem como eu ser jogador de basquete ao mesmo tempo jogador de futebol. Não tem como eu ser jogador de golfe ao mesmo tempo jogador de vôlei. Não dá. A preparação é diferente, a musculatura é diferente, a alimentação é diferente. Quando eu sei o que eu quero, agora eu dou foco. Porque é a única coisa que eu quero. Eu entendo que é isso que eu quero e eu sei os benefícios que eu vou alcançar através disso. Terceira coisa, disciplina, treino. E quarto, resultado. Você tem 4 coisas. Começando de novo. Ó. Aqui, clareza, foco, disciplina e resultado. O resultado vai reforçar a sua clareza. A sua clareza vai reforçar o seu foco. O seu foco vai reforçar a sua disciplina. Entendeu? Amanhã estamos aqui de novo para a última live dessa jornada aí, dessa tríade da decisão. Eu espero que tenha feito sentido para você. Amanhã ao meio-dia estamos aqui mais uma vez terminando essa jornada e provavelmente semana que vem começamos uma nova jornada aí. Eu espero que tenha feito sentido para você, tenha te ajudado. Se você gostou, amanhã estamos aqui. Valeu demais. Tchau, tchau. Lembrando que essa daqui vai pro canal do YouTube, a de ontem não, ok? Só a de hoje vai pro canal do YouTube. Amanhã, se você puder, esteja aqui e convide mais pessoas. Valeu demais. Tchau, tchau. Opa, peraí. Tchau.